Rodrigo, vamos falar um pouco do Flamengo, cara, porque tu esteve no Flamengo num período mais, não é difícil não, mas no período mais delicado da história do clube como Bandeira, numa reconstrução financeira que, na minha opinião, posso estar puxando sardinha pra ele, que ele é meu amigo, mas problema, pode pensar o que quiser. Não me lembro de outro cara nesse momento, pra estar ali naquele momento, pra reorganizar financeiramente o clube, que não fosse você pra ajudar nesse processo. E a galera não lembra, mas quando o Vini foi vendido, foi uma receita absurda do Flamengo, acho que foi bom. O Vini foi vendido com valor acima da multa rescisória. Aí tem uma história aí. Nós vamos contar. É bom falar disso porque você ficou 3 anos e meio no Flamengo e ninguém fala disso no período que fez com que o Flamengo se transformasse no que ele é hoje. Aquilo foi o início de um alicerce, não foi? Fernando, assim, o Flamengo já vinha nesse processo, tá? Desde 13. Foi 13, isso. 13. Quando ganhou a Copa do Brasil. Exato. Teve ali o Paulo Pelaipe como diretor de futebol, na época junto com o Valim, se eu não me engano, já com bandeira de presidente. Depois teve o Felipe Ximenes, tiveram pessoas importantes. Esse grupo todo que toca o Flamengo até hoje, esse grupo estava lá, né? Eu ia cometer talvez um erro se eu não citasse, ou se eu fosse citar todos eu ia esquecer. Aí quando eu chego em 15 é para dar continuidade nesse processo. E era muito ajustado. Era um rigor enorme em relação a essa educação financeira, né? E por uma coisa que eu falo que era muito simples, era querer fazer. Porque um clube como o Flamengo, que tem uma capacidade de arrecadar de forma ilimitada, o primeiro passo era você deixar de gastar mais do que arrecada. Porque em algum momento a balança ia virar. Isso era uma questão óbvia. Só que para isso você tinha que ter muita disciplina. E as pessoas quiseram pagar esse preço. Comunicaram bem que o Flamengo ia passar por esse processo para depois se tornar o que se tornou, né? E ali tiveram, hoje o próprio Paulo Druta, que é o CEO do Flamengo, ele era o CFO lá, né? O diretor financeiro. E eu lembro fácil, porque você contratava um determinado jogador, eu nem negociava mais comissão. A comissão tinha um padrão. E as pessoas no início, os agentes meio que, né, ficavam em dúvida, mas mais uma vez eu vou executar. E aí começavam a me ligar, tá com algum problema? O Flamengo, eu digo, por quê? Não, me ligaram 5 dias antes do vencimento pedindo para emitir nota. Será que é isso mesmo? Enfim. Quem ia ter que pagar o imposto e não recebe, porque acontecia isso. Tinha que pagar o imposto e você não recebeu. Isso. E esse ciclo virtuoso que o Flamengo estabeleceu lá, ele permanece até hoje. Então, é natural que uma grande oportunidade, um grande treinador ou um grande negócio vai acabar convergindo para o Flamengo. Isso é ordem natural. E acho que muito dessa base, dessa estruturação, passou pelo trabalho, né, do presidente Bandeira de Mello, e nós que lá estivemos, fomos apenas uma ferramenta, alguém uma peça nessa engrenagem, porque passaram muitos treinadores também que aí sofreram, né? Porque o elenco, por exemplo, também era nesse sentido. Muitas mudanças, jogadores em fim de contrato, até que depois conseguiu já, né, contratar jogadores mais consagrados, enfim, e acabou que montou uma base. Muitos deles que passaram lá, né, nesse período se tornaram campeões, né, depois em 19, os dois Diego, Ribas e o Alves, o próprio Rodinei, William Arão, Everton Ribeiro, que foi a primeira compra. E aí você falou do Vinícius. Quando vendemos o Vinícius em 17... foi com parte. O Vinícius foi vendido por 45 milhões de euros. E um mês antes a multa dele era 35, né? Como é que tu conseguiu vender mais caro que a multa? Não, nós renovamos o contrato dele e subimos a multa. Mas assim, mundo... isso é mérito seu. Não. O seguinte, a negociação com o clube já estava acontecendo. Tava. E eu como, assim, vamos falar, eu como agente, eu já estou negociando, já tenho 30, por que eu vou aumentar a multa dele? Não, mas... Por que eu vou fazer isso? Não. Porque o Real Madrid podia chegar, depositar a multa, eu estou levando ele embora. Você conseguiu aumentar a multa. Mas tem uma parte nisso tudo que foi fundamental, que é o próprio Vinícius e a família, né? Que bom.
Porque todos à mesa, os agentes, e é aquela história, o Vinícius jamais quis ou gostaria de sair, né, de uma forma impositiva. E depois de muita conversa nós entendíamos, olha, vamos renovar, por mais que a gente saiba que isso reduzidíssimo o período de contrato para frente, né, que você vai cumprir, mas o importante é cravar a multa e cravar como maior venda do futebol brasileiro na época. Foi. E eu acho que isso aí trouxe um selo ao Flamengo de clube formador, de preço. Se você for buscar aí os jogadores depois do Vinícius vendidos, precificaram lá em cima. O Paquetá foi antes ou depois? Depois. Foi depois. É. Renier também, que foi outra Renier, venda grande. Léo... Vocês fizeram. Pô, O zagueiro que foi pro Milan. Léo Duarte. Léo Duarte. E assim, outros, tanto o Jorge, foi um pouco antes. Enfim, mas o Vinícius e a família foram fundamentais nisso. Em entender o momento do Flamengo, a necessidade, e ele também ficar como esse símbolo do jogador mais caro, né, da história até então. E